não acertar. Sonhos coloridos destruí, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten.
You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen, I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. Oh, I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true, I will rescue you. I hear you whisper underneath your breath. I hear you whisper, you have nothing left. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. Oh, I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true, I will rescue you. Oh, I will rescue you. Vai entrar vocês, hein? Vai? Vai. Olá, boa noite a todos vocês que estão conosco neste momento, nesta live especial. Quero desde já agradecer aí a sua participação, agradecer a cada um de vocês que tiraram esse momento para a gente falar desse tema tão importante desde sempre, não é mesmo, gente? E eu quero desde já aqui agradecer a todos vocês que têm compartilharam, né, essa live de hoje. A gente sabe que sozinho a gente não faz nada, né? A gente precisa realmente de apoio, de incentivo. E eu sou muito grata a Deus porque cada um de vocês que estão nos acompanhando neste momento tem me incentivado. Eu fico muito feliz por isso. E nesta noite, para abordarmos esse tema, eu estou aqui também com uma pessoa super especial, com a minha irmã, a Ingrid, e ela vai estar aqui nesta noite também nos ajudando a esclarecer, a caminhar aí nesse tema que é um tanto dificultoso, né, gente? Falar sobre relacionamento abusivo. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos, a todas que estão nos assistindo. Bom, eu estou muito feliz, né? Me senti muito honrada aí com este convite e eu espero, né? Nós esperamos poder contribuir de uma maneira positiva, como a Evelyn falou, um tema tão importante, tão propício para esses dias.
né? Então, o intuito mesmo é poder proporcionar um conteúdo educativo, direcionador, né? Norteador, e é um prazer estar aqui. Vamos lá. Eu chamei a Ingrid porque, para quem não sabe, ela é estudante de Direito. Esse canal, ele tem esse objetivo psicoteológico, né? Que é a psicologia com a teologia. E a Ingrid também é formada em teologia, estudante, continua sendo estudante também de teologia. Então ela vai aqui nos ajudar a entender algumas coisas dentro das leis, né? As medidas protetivas a favor da mulher. Então a gente tem aí muito o que falar. Vocês fiquem à vontade para compartilhar alguma dúvida, para compartilhar de repente alguma experiência, que a gente tem esse momento mesmo de troca, né? Troca de experiência, de conhecimento, e que a gente seja fortalecido. Esse é o objetivo aqui nesta noite. Então nós fizemos aí esse vídeo introdutório para mostrar esta realidade alarmante de tantos casos de feminicídio. E quando a gente fala em feminicídio, a gente está falando de algo que antigamente era chamado de crime passional. E muitas pessoas, inclusive, ficavam com dó, muitas vezes, daquele que matou, dizendo assim, nossa, matou por amor, né, a paixão. E não, gente, esse homem matou porque era uma mulher, e ele havia como sua posse, ao seu domínio. Então, a gente sabe que antes de chegar a estes casos, existiu ali indícios já de uma relação abusiva. E eu vou começar aqui nessa introdução esclarecendo, né, o porquê nós vamos falar sobre esse tema. A gente sabe que não é de hoje que existe um número predominante de mulheres que vivem em relacionamento abusivo. Existe sim um percentual de homens, mas é insignificante em relação ao número de mulheres. Estima-se que 95% dos casos de relações abusivas, as mulheres são as vítimas. Então, por isso que a gente vai focar nessa questão feminina. Mas já adiantando, a gente sabe que sim, acontece também relações onde os homens, no caso, são vítimas. E, gente, quantas são as feridas, as sequelas deixadas de uma relação abusiva? Os maus tratos, palavras, ações que humilham, que inferiorizam o outro, ridicularizam e faz com que a mulher se sinta um objeto, né? Ela é coisificada pela própria sociedade. Ela começa a ter uma imagem totalmente distorcida de si, e muitas mulheres nessas relações, elas se sentem incapazes de sair desse relacionamento. Elas se veem numa situação onde elas estão cercadas por todos os lados. E diante desse fato, nós nos deparamos com mulheres anuladas, que não se reconhecem mais como mulher. E isso é muito, muito sério, gente. Muitas delas não têm forças para pedir ajuda, porque o medo realmente já dominou. Elas não acreditam mais em si, acabam desenvolvendo transtornos mesmo de ansiedade, depressão e a baixa autoestima, porque ela se vê completamente anulada. Em muitos casos, quando essas mulheres elas vão procurar ajuda, elas encontram uma série aí de obstáculos. Então, muitas vezes esses obstáculos eles estão presentes no próprio círculo familiar, na própria família. Quando elas contam algo, quando elas estão ali clamando por ajuda, elas escutam um comentário do tipo: casamento é assim mesmo, eu aguentei, eu apanhei, estou aqui, fiz tudo, né, em favor da família. Também elas encontram as barreiras sociais. Quantos são os casos de mulheres que vão denunciar ou chamaram, né, a polícia, e elas encontram ali uma questão social mesmo, de uma fala machista, onde o homem diz para ela, ou até mesmo outras mulheres dizem: olha, será que você não entendeu errado? Será que ele falou que ia te matar porque ele estava no calor do momento, ali da emoção, mas ele não vai fazer isso, né? Tem certeza que você vai denunciar o pai dos seus próprios filhos? Então essa mulher ela vai perdendo a força. E infelizmente, gente, quando a gente fala de buscar ajuda, muitas delas também tentam no círculo religioso, né? Com as pessoas de uma instituição religiosa, um líder, uma líder, e muitas delas escutam o seguinte: olha, ore mais, jejue mais,
Deus vai fazer um milagre na vida desse homem, você é responsável por sustentar este lar, né, na oração, no clamor. Então, qual o desfecho dessas histórias? Bom, como a gente viu aí, muitas mulheres são assassinadas. As ameaças, elas se concretizam de fato. E outras mulheres que não são assassinadas literalmente, não são mortas literalmente, mas elas são mortas no seu interior. Elas estão apenas sobrevivendo. Elas colocam uma máscara para a sociedade, para ir trabalhar, para conversar com os familiares, amigas, mas o seu interior, o seu eu, já está ali morto. Então, gente, a gente sabe que é muito fácil atribuir a uma questão de segurança pública, é muito fácil somente atribuir nessa questão de espiritualizar, ou atribuir, enfim, a culpa da mulher, dizendo que ela faz escolhas erradas, que ela é culpada por permanecer nessa relação. Mas todas as vezes que nós temos essas falas, mulheres principalmente têm essas falas, o que acontece? A gente está vivendo um retrocesso, porque a gente sabe que nos últimos anos, né, as últimas décadas, as mulheres têm alcançado aí um patamar social elevado em comparação a outros tempos, né, na história aí, nessa linha histórica. Então a gente fala de mulheres na liderança social, empresarial, até mesmo na liderança religiosa. A gente tem escutado tanto sobre o empoderamento feminino, mas a grande realidade é que a mulher ela ainda continua em uma condição de sofrimento. Ah, Evelyn, como assim? Quando? Bom, quando não existe espaço para nós falarmos sobre esse tema. Então a gente sabe que, infelizmente, nas instituições, sejam elas religiosas, seja social, quando nós não temos espaço para falar esse tema, nós estamos contribuindo para que mulheres continuem sendo mortas. Esta é uma realidade. Então, nosso objetivo aqui é trazer luz sobre este assunto, baseado na teologia, na psicologia e hoje, em especial, também com o direito, né? A gente vai aí caminhar mesmo sabendo a respeito daquilo que o saber do direito tem a contribuir. E promover esse espaço, gente, para reflexão, acolhimento e reconhecimento. E por que não dizer também para libertação? A palavra diz que a verdade, ela liberta. E nós estamos aqui principalmente em nome desta verdade, né? Nós precisamos acreditar, ter fé e viver esta verdade. Então, nós temos uma responsabilidade social, espiritual, para abordarmos este tema. Então, eu creio que pode ser prevenção para algumas meninas, jovens, para prestarem atenção, né, em qual relacionamento, com quem que ela está se envolvendo. Em alguns casos, talvez a pessoa já está aí num relacionamento, então a gente vai buscar trazer este reconhecimento para que, gente, a gente possa viver esta vida em abundância que Jesus já conquistou por nós na cruz, não é mesmo? Então, gente, eu vou deixar a Ingrid falar, falei bastante, não é mesmo? E eu queria saber, assim, Ingrid, o que caracteriza realmente um relacionamento abusivo perante a lei, né? A gente fala de relacionamento abusivo, tem gente que até brinca, fala, hoje tudo estão fazendo o mimimi, né? É isso, mimimi, não sei. Né? Hoje tudo, então assim, se cobrar, se perguntar onde tá, isso aí já é um relacionamento abusivo. A gente sabe que não, nós somos seres humanos, né? A gente, quando tá numa relação, a gente quer o comprometimento, meu esposo tá aqui, né? Atrasou um pouco, a gente pergunta, ei, tudo bem? O que aconteceu? Não é assim, gente? Normal, né? Mas o que significa, então, um relacionamento abusivo? Tá certo, vamos falar um pouco sobre isso, né? A Evelyn já deu essa introdução que deu para nortear este assunto. Eu estava vendo aqui a Andréia, ela já fez uma pergunta, Andréia Alves, e ela diz o seguinte: o abuso, ele não é só físico, mas também psicológico, não é mesmo? Bom, é sobre isso mesmo que nós vamos estar falando. Primeiro a gente precisa entender quais são as características de um relacionamento abusivo.
né? E a pergunta que a gente faz, né? Você que está aí nos assistindo, você sabe se você vive um relacionamento abusivo ou se você já viveu um relacionamento abusivo? Aparentemente parece que é uma pergunta fácil de ser respondida, mas não é, né? Porque muitas pessoas atribuem aí como característica de um relacionamento abusivo somente agressões físicas e vai muito além disso, né? Por quê? Porque existem formas sutis, existem formas silenciosas que muitas vezes não costumam ser identificadas como violência doméstica. Então algumas pessoas acabam se mantendo neste tipo de relacionamento porque não vêem saída, porque falam assim, eu nunca fui agredida, então não tem como eu dizer que eu estou vivendo, né, sobre uma violência, sobre um abuso, e não. Nós vamos descobrir aí os caminhos e vai ser muito fácil identificarmos essas características. Então, quais são as principais características? Nós temos aí no slide, eu coloquei os pontos mais importantes. Nós temos aí um casal e a característica desse relacionamento abusivo, ela pode ser definida assim, um excesso do poder, né, de um sobre o outro. O parceiro, ele quer ter um poder excessivo sobre a sua companheira, quer dominar as suas ações, quer dominar as decisões das quais ela quer tomar. Ele tem o desejo de ter a sua parceira, a sua companheira para si, né? Ele quer ter ela ali em todo o tempo, quer saber onde ela está, quer controlar até mesmo as suas relações familiares, as suas relações ali sociais, né? Do seu vínculo de amizades. E muitas vezes ele acaba até procurando meios de manipular, né, a vítima, falando, olha, essas pessoas não são boas influências para você, ou até mesmo colocando a pessoa ali numa opção de escolha, ou você fica com esse seu vínculo de amizade, ou você fica comigo. Então, são tipos de características aí que a gente já identifica o abuso. Então, vai dos atos mais sutis até os mais violentos. E a Evelyn falou uma coisa muito importante mesmo, quando você já está no relacionamento há muito tempo, né, quando você já está casado, a gente sabe que os caminhos são mais difíceis, são mais complicados, são mais delicados, mas existem sim as intervenções, nunca é tarde, não é verdade? Mas principalmente para os jovens aí que estão entrando no relacionamento agora, né, que ainda não se relacionam com ninguém, é muito importante identificar esses pontos iniciais para cortar o mal pela raiz, né? Isso. Se é que assim nós podemos dizer. E falando aí da área do direito, existe uma área especializada para tratar destes assuntos, né? A gente sabe, um exemplo, a medicina, um aluno ele começa ali o seu curso, faz residência, ele sai ali do seu curso como um clínico geral e ele vai se especializar numa área, não é mesmo? E no direito é a mesma coisa, existe uma área especializada para dar os direcionamentos mais certos. E essa área a gente chama aí como direito de família, e é a área mais competente para lidar sobre essas questões. Então, se você conhece alguém que tem passado por situações, né, abusivas e já está assim num patamar elevado, precisa entrar na questão jurídica, procure um especialista, né, no direito de família, porque ele vai dar um direcionamento muito mais eficaz. E o que o direito considera já como violência, né? Sendo mais objetivo aí, é qualquer forma de comportamento que vise a ruptura de qualquer forma de integridade da vítima, né? Então, por isso que é importante se atentar, é qualquer forma de integridade, ou seja, tanto física, mas também moral, psicológica, sexual. Tudo isso, né, feriu a integridade em uma dessas esferas, já é caracterizado como violência, porque é uma violação dos direitos essenciais do ser humano e da mulher. Então a gente caracteriza dessa forma. Certo, então existe aí toda uma questão mesmo que permeia um controle excessivo. Sim, né? Ciúmes, né? Ciúmes, ou querer dominar o outro, né? Acho que essas são as características que consegue se observar através aí dessas pontuações que você fez. Ingrid, quando a gente fala assim do que é a violência, né? Como observar se aquele relacionamento está tendo já uma questão abusiva, se realmente está vai prolongadamente fazer mal a essa pessoa.
Então já existe, tem uma psicóloga que ela estudou durante 40 anos só relacionamentos abusivos, né? Ela se dedicou a isso, sobre a violência familiar, e ela falou a respeito do ciclo conhecido, né, como teoria das 3 fases da violência familiar. E é uma forma que dá pra gente identificar, pra pessoa conseguir identificar se ela está num relacionamento abusivo. Então, dentro do que você falou aí, tudo isso que você falou dá pra gente observar nessa teoria das fases da violência familiar, né? Então eu queria que vocês observassem como que funciona isso, né? Então a primeira fase tem a ver com uma construção de uma tensão. Então dentro ali do relacionamento, né, não importa se tem 1 ano, se tem 2 anos, né? A pessoa vai perceber que isso costuma se repetir. Então a primeira fase seria a construção da tensão, que pode durar dias ou semanas. Então tem a ver ali com situações que são estresse do cotidiano. Um problema com as crianças, mal entendidos, ciúmes, a mulher não corresponder às expectativas desse homem dominador, controlador. Então durante esse período, o agressor ele se sente realmente ignorado, para ele está sendo ameaçado, injustiçado, e o estresse dentro dele vai aumentando a carga de tensão, e ele começa a expressar isso em palavras, né? Ele começa a ofender, ele começa a ameaçar, ele começa a quebrar objetos em casa, em uma proporção que tem a tendência a crescer. E aí, gente, para evitar a violência nessa primeira fase aí, a mulher ela tenta reduzir a tensão. Ela começa a ficar cuidadosa, ela fala para as crianças: olha, fala baixinho que o papai tá chegando. Ai, eu preciso acalmar esse homem, porque ela sabe que a tensão tá ali. Isso pode durar horas, pode durar um dia ou pode durar alguns dias, né? Aí vem a segunda fase, que é essa fase mesmo que é chamada de violência aguda, né? Que é a explosão. E é uma fase curta, mas é uma fase muito violenta. Porque é nessa fase, gente, onde o agressor conscientemente, ele não tá fazendo isso, por favor, que isso fique claro. Ele não tá fazendo isso, porque ele tá, endemoniado, né? Não, é muito bem projetado, é muito bem arquitetado. Ele sabe exatamente a hora, o local, ele sabe onde ele vai bater, muitas vezes, né? E essa tentativa, essa ação é a tentativa de aliviar a tensão dele. Então é nessa fase que a mulher apanha, que ela é jogada em algum lugar, ou ele joga algum objeto em cima dela, né? Então é uma explosão de violência. Às vezes não é a violência física, mas é nessa fase que ele fala palavras, ele fala características delas assim horrendas, né? Ele diz: olha, você não vale nada, eu não sei porque eu casei com você, ninguém vai te querer, você é isso, você é aquilo. Então ele descarga ali, faz uma descarga da sua atenção através de palavras. É nessa fase normalmente que as crianças são afetadas negativamente porque elas estão presenciando essa cena, a família sofre como um todo. E essa segunda fase de explosão, muitas vezes é a fase que a mulher sai correndo para pedir ajuda, os vizinhos querem socorrer, a mãe, o pai, né? E é a fase que a mulher está ali totalmente vulnerável. Só que o que acontece? Como isso é cíclico, a terceira fase é a fase da reconciliação, é a fase da lua de mel. Então, o abusador, ele começa a demonstrar um certo remorso, ele começa a dizer assim: olha, me perdoe, eu surtei, olha, eu tenho alguma coisa espiritual em mim que me deixa desse jeito. Ele tenta convencer a vítima, a namorada, a esposa de que, olha, eu perdi o controle mesmo, me perdoa. Ele faz aquela coisa, sabe, do vitimismo, do coitadismo, aonde ele diz assim: por favor, não liga pra polícia, por favor, me ajuda. Eu quero entrar nos alcoólatras anônimos, eu quero ir pra igreja, eu vou me converter, né? Ele tenta de todas as formas cativar a vítima para que ela sinta a pena, dó dele. E uma coisa que eles fazem, por isso que é chamada até de lua de mel, porque aí ele dá presentes, ele se torna um homem maravilhoso, ele se torna aquele que conquistou. E é isso, gente, que faz com que a mulher permaneça numa relação
abusiva? Porque por essa fase de lua de mel, ela pode ser sustentada durante 1 mês, 2 meses, ele fica um homem maravilhoso. Só que depois é cíclico, então vem de novo a evolução da tensão, a explosão e de novo a lua de mel. E por isso que se diz, né, que quanto mais o tempo passa, mais essa mulher fica presa nessa relação. Porque essa fase de lua de mel fica muito bem marcada na mente da mulher e ela sabe que não, ele é um homem bom, é só em certos momentos que ele faz isso, né? Não, depois ele me trata super bem. E por isso que muitas pessoas acabam até desistindo de ajudar, porque diz, eu sei que ela vai voltar, eu sei que ela daqui a algumas semanas tá com ele de novo. É assim mesmo que funciona? O que você acha, assim? É muito interessante porque a gente vê esse ciclo de violência. É claro que existem casos e casos, né? Sim. Mas acaba como sendo um ciclo padrão. Porque quantos relatos que a gente ouve exatamente dessa forma? Primeiro começa ali num desgaste, né? Dentro do relacionamento. Aí do desgaste vai para indiferença. Aí vai para o isolamento. Isso. Aí, como não se faz suficiente esse desgaste, esse isolamento, aí começa a vir o estresse, aí vai para as agressões verbais, nos casos mais extremos, né, para agressão física. Aí é realmente assim, vem a questão do arrependimento, da lua de mel de novo. E quantas mulheres, né, a gente vê falando, não, ele é um homem bom, é uma pessoa boa, ele é só assim, acaba com ele é assim só quando ele está sob estresse, ou se não, quando a situação tá legal ali, né, aquele momento de reconciliação, aquele momento maravilhoso. A mulher tem aquele pensamento, não, eu tenho capacidade de mudar ele para melhor, ela acha que essa capacidade vindo dela, né, vai ocasionar alguma mudança ou até mesmo a esperança de que ele mude. Exatamente, porque nessa fase de lua de mel ele faz de tudo para dizer que ele vai mudar, então sim, ela acaba acreditando. Tem até uma pergunta aqui da Joyce, um abraço Joyce, um abraço pra Sara, né, que vai ser mamãe de gêmeos, um beijo para ela, para você. Ela está perguntando, Ingrid, assim, o abusador, ele será dessa mesma forma em todos os relacionamentos que ele tiver? Bom, a gente vai ver aqui que, olha, Joyce, a maioria dos casos sim, porque é o perfil dele, tem a ver com a personalidade dele. Nós somos cristãs, nós acreditamos no milagre, na regeneração, né? Uma pessoa se converter a nascer de novo, e nós acreditamos nesse milagre. Mas o que os índices nos mostram é que esses homens, eles vão realmente assim... Não deu certo aquela relação, a mulher se ligou, saiu da relação. O próximo relacionamento dele, ele não aprende e faz diferente. Ele continua com o mesmo perfil. Então, por isso que a gente vai falar agora sobre o perfil do abusador, gente. Então, qual é o perfil psicológico do abusador? A gente tá falando realmente dessa pessoa que, como até já foi falado aqui, né? Faz a chantagem, o jogo emocional. É uma pessoa aparentemente encantadora. É uma pessoa de boa lábia, gente. Sabe assim, aquela pessoa que sabe se comportar muito bem. Bom, mas até o verdadeiro eu dele aparecer. Por isso que em muitos casos, a mulher mesmo diz, gente, eu não acredito. Eu não acredito que aquela pessoa se tornou essa. Porque nos primeiros momentos... ele vai fazer de tudo para conquistar. É dele isso, né? Então, ele quer também essa relação. Mas aí, à medida que a confiança da outra pessoa aumenta, o que acontece? Ele começa a manifestar o comportamento destrutivo. Então, tem algumas características que a gente consegue identificar esse perfil abusador. Esse perfil, né, que respondendo a Joyce, ele vai manifestar em todas as suas relações. Eles são psicologicamente rígidos. O que isso quer dizer? Estes indivíduos têm um pensamento rígido, indisposto a ouvir, temem que ceder às opiniões dos outros, porque assim, né, se eu ceder à opinião, eu vou sair perdendo. Então eles querem o tempo todo manter a razão. Então são indivíduos que normalmente seguem aquilo, né? Eu sou o dono da verdade. Então eles não gostam muito de dialogar, não gostam de buscar um consenso. Psicologicamente rígido é isso. Então tudo que não se encaixa realmente no pensamento dele está errado. E é aí que são caminhos para identificar.
ele sempre tá colocando uma questão assim de que o chefe tá errado, o amigo tá errado. Às vezes ele não fala na frente do cara, mas ele fala pra mulher, né? Todo mundo tá errado, só ele tá certo. Ao escutar uma crítica, ao receber um direcionamento, ele não aceita. Então são indícios desse pensamento, né, desse psicológico mesmo rígido, sabe assim? O que a gente observa nesse sentido, né, de ser psicologicamente rígido? Quando as mulheres buscam a terapia e elas falam dos seus companheiros, elas falam exatamente isso. Olha, ele às vezes não deixa eu dar opinião em nada. Ele fala pra mim, olha, quando estiver lá, né, ou seja, com os familiares, amigos, não queira opinar em nada não fica abrindo a boca pra falar não, tá? Porque você só fala besteira. Quando a gente for discutir aquele tema lá de política com, né, os nossos conhecidos, fica quieta que você não sabe de nada. Eu sei falar. Então ele vai anulando a voz da mulher e ele vai sendo esse cara que é o dono da razão, o dono da verdade. E com essa condição, né, esse psiquicamente rígido, a gente tem um perfil onde eles são chantagistas e manipuladores. Então olha só, essas pessoas se comportam sempre de acordo com os seus interesses e culpam, incomodam, provocando medo na vítima, sempre fazendo chantagem, gente. Faz com que ela sinta-se culpada por coisas que ela nem sequer fez. E assim, ela pode ter feito algo, mas necessariamente aquilo não foi ruim, não foi grave, né? Então, o manipulador, obviamente, não são pessoas honestas, são pessoas que mentem muito. E assim, muitas mulheres, elas não se dão conta de que estão sendo manipuladas emocionalmente. Porque, como já foi aqui pontuado, manipuladores, eles costumam apresentar uma personalidade dócil, cativante, justamente para eles se esconderem. Eles se escondem nessa personalidade, né? Então isso é a manipulação. É muito elogio, é muito, né? Quero ajudar todo mundo, quero fazer tudo por todo mundo. Vai na casa lá da sogra. A princípio ele faz tudo na casa da sogra. Ele é o genro maravilhoso, né? Tá sempre agradando. Mas aquilo é o quê? Chantagem. É um jogo emocional. É a manipulação. E a gente sabe que, assim, o ser humano, por natureza, gente, a gente tem uma necessidade de atenção, não é verdade? Então, dessa forma, muitas vezes a atitude, ela não é intencional. Mas, e quando há a intenção mesmo de chamar atenção, de seduzir para chamar atenção? Isso é caracterizado como manipulação. Então hoje, inclusive, tem um termo, né, que foi cunhado aí há anos atrás, mas atualmente, né, que ele tem sido divulgado, que é o gaslighting. Então, gente, o que é o gaslighting? Essa história do gaslighting é uma história que vem aí de uma peça, né, teatral, que se tornou filme, e que no enredo é algo que, assim, gente, até arrepia falar, porque é real isso, né? Existem casos reais nesse sentido. Um casal moram juntos e o homem, ele começa a manipular situações para convencer a esposa de que ela é louca. E sabe o que ele faz? Ele vai no sótão, como era gás, a energia, ele vai diminuindo o gás, né, para a energia ficar fraca. E a mulher, ela começa a olhar para o ambiente e fala, nossa, que estranho, tá tão fraca a luz aqui. E ele fala para ela, sempre foi assim. Olha, você tá realmente ficando com sérios problemas psicológicos. E ele fala isso para as pessoas, que ela está doente, e ele vai convencendo ela de que ela tem problemas, de que ela tem transtornos psicológicos. E ela passa a se enxergar como louca, como alguém que está realmente sem a sua sanidade mental. E o que significa esse termo gaslighting? É uma forma de manipulação cometida por um parceiro para criar inseguranças, medos no outro. Então, ele omite informações, distorce para sustentar o abuso psicológico. Então, dessa forma, a vítima ela fica duvidando de si mesma e ela acaba transferindo a responsabilidade dos conflitos e os problemas para si mesma. Ela pode duvidar da sua própria sanidade em casos extremos.
Infelizmente, é uma realidade. Gente, tem marido que leva a mulher no consultório psiquiátrico e diz assim, ela é louca, ela tem um problema aí, precisa de medicação, e a mulher indefesa ali, ela já não tem fala, o que o marido vai falando, ela vai concordando. Não é incomum a gente encontrar isso. Até na clínica, né, psicológica, homens que trazem mulheres e dizem, olha, ela tá com problema. E aí você vai conversando com a mulher, você observa que não, essa mulher, ela é uma vítima, né, de um jogo de manipulação. É uma realidade, Ingrid? O que você acha, assim, de muitos casos de relacionamento, onde o homem convence a mulher de que ela tá vendo coisa, de que ela tá sendo dramática e que ele está com a razão? É uma realidade, sim. Falando, né, neste termo aí, eles até expressam uma cena que é muito clássica. O marido ali traiu a mulher, ela tem ali as provas daquilo e ainda assim, mostrando pra ele começa a falar pra ela, olha, você tá louca, você precisa se tratar, você não sabe do que está falando. A gente vê muitos relatos que ainda tendo aquelas provas, o marido ainda coloca como se a mulher estivesse fora da realidade, né? E ele às vezes pode dizer isso pra ela, olha, mas foi você que me levou a isso. Sim, né? Você não está atribui a responsabilidade, a culpa. Você não está contribuindo com o seu papel e me levou a agir dessa forma. E o que é mais interessante, como você falou, muitos levam, né, a parceira para um consultório psicológico e eles próprios dão um diagnóstico. E a mulher parece meio que consente, né? Acaba consentindo com aquilo, se coloca no lugar como se realmente, de alguma forma, ele estivesse certo. Então a gente vê a manipulação, né? Uma manipulação, assim, excessiva. Exatamente, né? Então, parece uma coisa absurda, mas, gente, o quanto é envolvido ali um jogo psicológico, as emoções. Esse homem conquistou essa mulher, teve um histórico, né? Ela se apaixonou. Então envolve muitas questões que levam a mulher validar tudo aquilo que o homem fala. E por isso também é importante falar sobre o perfil de mulheres que acabam se tornando vítimas de relacionamento abusivos. A gente sabe que assim, ou melhor, ficou faltando ali o slide do agressor, né? De que eles são controladores inseguros. Você pode colocar aí pra gente? Eles são controladores, tá errado aí, inseguros, né? São pessoas controladoras inseguras. Por quê? Tem a necessidade de se sentir superior e para isso sente que precisa controlar o outro. Mas esse comportamento é a manifestação do quanto são inseguros e escondem o medo de perder. Então é essa necessidade de dominar a parceira mesmo. E ele vai fazendo aquilo que a Ingrid falou, eliminando as amizades, criando situações para distanciar a sua parceira do seu círculo familiar, né? Então ele acaba fazendo isso para que ela se torne ali peça única, né? Que dependa somente dele. E quando isso acontece, a mulher não tem mais uma rede de apoio próxima a ela. E ele faz isso realmente por uma insegurança, né? Na verdade, apesar de parecer aí esse ego tão firme e rígido, mas é esse ego aí que manifesta a insegurança, o medo e a necessidade de sempre se sentir superior para validar o seu eu. É até uma questão aí dentro da psicanálise, né? A pessoa precisa disso para se afirmar como pessoas. E falando sobre as mulheres, gente, o perfil psicológico predisposto a permanecer em relações abusivas, eu quero deixar aqui bem claro que ninguém que se respeite entra em uma relação abusiva voluntariamente. Ela entrou nessa relação que se tornou abusiva. Ela não entrou de cara falando, eu quero essa relação abusiva. Lógico que não, né? Existiu um histórico, um cenário foi construído. Mas o que muitas vezes leva mulheres a permanecerem em relacionamentos abusivos é porque existem certas questões na própria personalidade dessa mulher. Então tem mulheres que vivenciaram 1, 2, 3 relações que foi do mesmo jeito, foi uma repetição. E aí elas muitas vezes chegam no consultório psicológico dizendo, nossa, parece que eu só atraio coisa ruim. É uma atração aí só do que é negativo.
Mas a gente, ao estudar essa mulher, a gente percebe realmente que existe um caminho de personalidade. Então, normalmente são mulheres que são mais inseguras, olha só, tendente à passividade, sentimentos de desconforto, desamparo. Elas temem, né, quando elas estão sozinhas. Elas se veem como insuficiente, impotente, acredita que estão em um mundo frio, incapaz de lidar com este mundo por conta própria, né? Então, assim, existe, obviamente, uma insegurança, por vezes, natural da mulher. Mas e quando isso se agrava, essa insegurança? Às vezes vem de um aprendizado familiar. Ela criou nela esse aprendizado, a construção da personalidade dela, onde ela é extremamente dependente do outro emocionalmente. Então é aquela mulher que a gente costuma dizer assim, aquela frase, né? Melhor sozinha do que mal acompanhada. Sim. Numa pessoa que tem, inclusive, o transtorno de personalidade dependente, ela prefere mal acompanhada do que sozinha. Porque ela sempre acredita que ficar sozinha é o pior. É pior do que estar numa relação abusiva. Então essas mulheres, elas acabam se agarrando nesse homem que se manifesta como eu vou cuidar de você, você não pode fazer isso porque eu tô cuidando de você. Porque a fala do manipulador é assim, sim, eu estou cuidando de você, por isso que você não pode fazer isso, por isso que você não pode ir na casa da sua mãe, eu tô te protegendo, né? Então uma mulher que ela tem o transtorno de personalidade dependente, ela acaba o quê? Sendo uma isca muito mais fácil e ficando um tempo mais prolongado nessa relação. E uma outra questão é a mulher que possui a síndrome salvadora. Vocês já ouviram isso, gente? Síndrome salvadora? Síndrome salvador? Bom, às vezes a gente fala assim, nossa, eu quero agradar todo mundo,